A vida, ela é cheia de recomeços e eu louvo a Deus por isso, irmãos, pois no seu poder, Ele poderia olhar para os nossos fracassos, poderia olhar para os nossos erros e falhas e simplesmente abandonar a ideia inicial de nos tornar participantes desse grandioso e maravilhoso projeto que Ele iniciou, seja na nossa vida, seja nesse ministério dentro desta igreja. E esses projetos, eles são maravilhosos. O Senhor, Ele quer falar ao teu coração e Ele quer te fazer algo que você não tem ideia daquilo que o Senhor pode fazer na tua vida e através da tua vida. E o Senhor nos convida para sermos participantes deste projeto maravilhoso que Ele tem para a humanidade. Projeto de cura, libertação, salvação, resgate de almas, de vidas, relacionamentos serem restaurados pelo poder da palavra de Deus. E Ele nos convida a sermos participantes disso. Quantos de nós, queridos, fracassamos em nossas escolhas? Quantos de nós fracassamos nas nossas ações e nos nossos comportamentos? E esses fracassos não são sem importância, porque esses fracassos, eles envolvem não somente a nossa vida, mas a vida de outras pessoas. E esses fracassos não atingem somente pessoas que estão ao nosso lado, mas atingem várias pessoas e vários relacionamentos. Quantas pessoas que nós conhecemos, ou independente disso, que não sejam pessoas que conheçamos, mas sejamos nós mesmos, irmãos, falhamos como cônjuges, falhamos como filhos, falhamos como pais, como amigos, como irmãos, como servos de Deus. Deixamos a desejar, e Deus poderia simplesmente pegar um pai, pegar um esposo, pegar um filho que fracassou e falar: basta, acabou. Você não tem mais oportunidade, você não tem mais chance. Todas as oportunidades que eu te dei, você não aproveitou, agora acabou a sua chance. Mas ao invés disso, eu vejo um Deus cheio de misericórdia e graça, que dá oportunidade àquele que se arrepende e busca um recomeço com Ele, aquele que acredita que Ele pode fazer algo novo daquilo que de repente nós estragamos ou começamos a comprometer. Nós somos, queridos, exemplo deste cuidado de Deus. Quantos de nós falhamos? E um dia Ele se levantou, e Ele nos levantou para sermos participantes de um ministério, do ministério da palavra, do ministério da paz, do ministério da reconciliação, algo que para nós nos foi revelado com o objetivo de nos tratar, de nos transformar de criaturas a pessoas que sejam filhas de Deus, e Ele fez isso através das suas escrituras sagradas. Ele nos fez rever as nossas ações, os nossos pensamentos, e assim nós buscamos mudar o que era necessário mudar. E se não ocorreu, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus tem te incomodado nesse objetivo. Porém, Ele nos faz com que o passado, Ele não faz com que o passado seja esquecido. E eu agradeço a Deus também por isso. Porque o passado, seja ele de acertos ou erros, são lições que foram aprendidas por nós e não deve ser esquecido. Mas ainda assim Ele atua com graça, misericórdia e amor. E Ele usa esse passado de erro como um degrau de acesso a uma nova vida, a algo melhor, a algo diferenciado, uma vida melhor e mais próxima da vontade dEle. Mas de todas as maravilhas que Deus fez e faz, que Ele tem poder para realizar, a que mais impressiona é que Ele pega estes homens, estas mulheres imperfeitas, cheias de erros e pecados, traz para junto de si, torna-os filhos e dá oportunidade dessas pessoas participar desta obra. Não são pessoas perfeitas, não são pessoas que já foram santificadas e estão a caminho da glória ou para ser arrebatados, mas são pessoas cheias de erro, cheias de dificuldade, e o Senhor convida essas pessoas
para fazer parte da sua obra. Mas ao mesmo tempo que Ele nos convida, Ele nos faz experimentar algo maravilhoso, o poder da restauração, da cura, do tratamento, para que nós possamos dizer às outras pessoas que isso é verdade, que há esperança para elas, que há esperança para o casamento, que há esperança para aquela situação que ela considera sem solução. Mas assim como falhamos na nossa vida pessoal, muitas vezes fracassamos como servos de Deus. Deixamos de cumprir as orientações dele. Esquecemos o porquê fomos convertidos por ele e nos tornamos relapsos. Deixamos de ser zelosos com a unção que recebemos. Se Deus fosse um Deus vingativo, queridos, talvez eu estivesse na primeira linha de frente da execução de Deus. Mas Ele não é assim. Ele é um Deus longânimo. Ele é um Deus cheio de amor. E hoje Ele nos dá a oportunidade de olharmos que aquilo que fomos até hoje, como cristão, como pais, como esposo, como filhos, e repensarmos a nossa vida e sermos restaurados ao posto que Ele nos confiou nesta grandiosa e maravilhosa obra. O texto que irá nos ajudar a enxergar estas verdades, ela vai nos revelar aquilo que Deus faz através da vida daquele que a Ele se entrega. E Ele também irá nos mostrar que todas as coisas, de fato, cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e que foram chamados por Ele, de acordo com os planos dEle. Então, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19 ao 26. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriatas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos. Queridos, todos aqui sabem que nós somos a igreja. Ou seja, a igreja é composta de pessoas vivas. Todos aqueles que morrem deixam de pertencer a uma igreja. Essa pessoa tem que ter o seu nome retirado do rol de membros, porque ela está morta. Isso é claro e evidente. Ela não tem mais o que fazer na igreja terrena. Ela não pode louvar, ela não pode visitar, ela não pode aprender, ela não pode pregar, ela não pode ensinar. Ela não tem atividades, ela não vive mais em comunhão com os irmãos. Ela não pode liberar perdão e nem tampouco pedir perdão. A sua história nesta igreja terrena findou. Talvez você esteja a pensar, mas isso é lógico. Não precisava me falar sobre isso. Se uma pessoa morreu, é claro que ela não pertence mais à igreja. Eu concordaria contigo se dentro desta lógica enxergássemos a nossa condição na obra de Deus. Infelizmente, há muitos mortos vivos dentro das igrejas.
Enquanto aqueles que deixaram a existência terrena e estão ao lado de Jesus não precisam mais fazer mais nada, eles não precisam se preocupar com as suas responsabilidades eclesiásticas, nós, por muito tempo, temos nos comportado como mortos, mas ainda estando vivos. Não produzimos como vivos, mas como mortos dentro da igreja de Cristo. Estamos na contramão de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, o qual ele fala que não se deve lá amordaçar a boca do animal que está trabalhando, que está debulhando. A nossa boca, ela está livre para recebermos de Deus as mais ricas bênçãos celestiais, mas não recebemos porque não somos dignos do nosso salário. Estamos indo na contramão daquilo que Paulo fala a Timóteo, irmãos, e não somos dignos porque não trabalhamos, ou não trabalhamos adequadamente, e quando fazemos, tentamos enganar que estamos trabalhando. Muitos de nós nos apoiamos na muleta das nossas dificuldades, dos nossos problemas, sejam eles internos, sejam eles externos, e achamos que Deus é aquele chefe displicente que ele passa e simplesmente abandona o funcionário. Não está atento àquilo que o funcionário está produzindo ou se está produzindo. E aí nós trabalhamos quando o chefe passa, quando o nosso patrão passa, e isso, restante do dia, é somente enrolação. Com esse tipo de comportamento, estamos enganando a nós mesmos. Deus tudo vê, queridos. Deus tudo sabe. E Ele não somente ouve o que falamos, mas Ele sonda os nossos pensamentos. Ele não somente vê o que fazemos, mas Ele enxerga as nossas intenções. Então veja como estamos sendo tolos, como estamos nos enganando, irmãos. Não há desculpa para nós, como membros desta igreja, ou de qualquer outra igreja que você faça parte. Não há desculpas justificáveis para a nossa igreja, ou qualquer outra igreja, de deixar de realizar a obra de Deus e fazer isso com dedicação. Se não fazemos, estamos sendo relapsos. Veja o que o texto lido nos fala sobre os nossos irmãos. Eles não puderam continuar como comunidade reunida. Eles não tinham mais condições de se reunir como igreja numa localidade. Eles não tinham mais um local seguro para se reunir e adorar. Eles foram espalhados por causa da perseguição, por um problema que se levantou sobre a vida deles. O que havia acontecido com Estevão não somente os assustara, mas os alertou: olha, o próximo é você. E diante do perigo que se levantou ali, e mesmo da questão da morte que batia a porta deles, poderia ser justificável eles simplesmente pegarem aquele fatídico evento que aconteceu com o seu irmão amado, e depois a questão da perseguição a eles, e simplesmente dizer: ah, basta, esse problema é muito grande. Como poderia, irmãos, esses homens que estavam evangelizando, levando o plano da salvação para aquelas pessoas, levando uma oportunidade de viver uma vida diferente, eles permanecerem evangelizando aquelas pessoas que perseguiam elas? Como eles continuariam exercendo a sua fé e falando da palavra de Deus, tentando levar a salvação pessoas que estavam cegas de ódio, que queriam a morte deles? Sabe qual poderia ser a solução? Vou me esconder, vou fingir que eu evangelizo. Eles poderiam deixar de pregar o Senhor Jesus, seja lá ou qualquer outra localidade. Mas isso é algo inadmissível para aquele que está cheio do Espírito Santo.
Pessoas assim não conseguem se calar diante de um homem perdido em suas iniquidades. Ele não consegue se conter diante de pessoas cegas pela sua religiosidade. Ele não consegue se conter diante de uma pessoa que está necessitada. Ele vê aquela pessoa que está estragando a sua vida e ele fica inquieto. Ele quer falar do amor de Deus, do poder de Deus que pode transformar, libertar aquela vida. E ele não se contém. A unção de Deus não é algo que fica despercebida aos olhos das pessoas que estão nas trevas ou em necessidades espirituais. Quando a unção de Deus se faz presente, você pode ficar de boca fechada, mas ainda assim o Espírito Santo de Deus há de falar pela tua vida. Era isto que esses homens viviam, irmãos. A luz de Cristo na vida deles, como na vida de qualquer cristão fiel, é tão intensa que até o maior dos incrédulos se incomoda até mesmo com o silêncio do crente. Somente com a presença dele e a sua experiência com Deus muitas vezes causará uma curiosidade que torna-se portas de entrada para o Evangelho ser pregado, para ser anunciado a razão da nossa fé. Era isto que acontecia com os irmãos fugitivos, queridos. Ao se depararem com outros judeus, acabaram por ter de falar o que estava acontecendo com eles. Mas ao invés de fazer isso com lamento e pesar, estou sofrendo, estou sendo perseguido, eu não tenho paz, eu não consigo fazer essas coisas, eles faziam esta vontade de Deus, eles davam testemunho com firmeza, digna de um salvo no Senhor Jesus. E eles declaravam: Jesus é Senhor. O que se vem sobre a minha vida, o que está acontecendo comigo, eu posso declarar: Jesus é o Senhor. Eles estavam sendo perseguidos, mas ainda assim eles falavam: Jesus é o Senhor. Eles estavam sem as suas casas, tinham perdido seus lares, mas ainda assim eles falavam: Jesus é Senhor. Suas dificuldades não eram poucas, queridos. Os perigos não eram pequenos. Mas o que era dificuldade se tornou oportunidade para realizar a obra de Deus. Meus amados, não há dificuldade que possa impedir que a obra de Deus prossiga. Eu vou repetir isso. Não há dificuldade que possa impedir que a obra de Deus prossiga. Se ela não prossegue, não é por causa dos problemas que se levantam sobre a sua vida, sobre a minha vida. Porque o nosso Deus é maior que todo e qualquer problema. Amém? A triste e dura realidade é que não somos produtivos na obra de Deus porque nós assim escolhemos. Nos acovardamos. Aceitamos esse estado como sendo natural para nós. Outro dia eu assisti um vídeo de um menino numa cadeira de rodas, sem qualquer possibilidade de movimento, com uma enorme dificuldade na fala, mas ao invés de se lamentar ou culpar a Deus pelo seu estado, ele agradecia ao Senhor. Ele exaltava a Deus e proclamava o nome de Jesus. A este eu poderia desculpar, irmãos, mas não a mim. Pois tudo que aquele jovem não recebeu no seu nascimento, eu recebi. Mas tudo que ele é em sua limitação, eu não tenho sido, tendo toda a capacidade para ser. E eu peço que você faça essa mesma reflexão sobre a sua vida. Os nossos problemas e descontentamentos não podem ser motivos de paralisia espiritual. Não há desculpa para isso.
porque essas circunstâncias devem nos motivar a compartilhar com as pessoas o motivo da nossa fé. Mas para quem devemos falar, queridos? Precisamos anunciar o verdadeiro evangelho a dois grupos que estão aqui sendo relatados nessa história. O primeiro deles, por incrível que pareça, irmãos, aos crentes. No versículo 19 mostra que um grupo dos dispersos falava somente aos judeus. Não importa aqui se foi algo combinado, se a visão deles, daquilo que Jesus queria, ainda era limitada, eles ainda não tinham compreendido tudo, ou se agiram assim por medo. O que importa é que eles pregavam aos compatriotas que já conheciam a palavra de Deus. A mensagem de Deus, ela precisa ser anunciada a todos. E, infelizmente, há muitos que têm sido enganados e não vivem a plenitude da fé cristã. Acham que já chegaram ao patamar ideal, acham que por frequentar, ouvir a igreja, já é o suficiente para elas. Infelizmente, dentro das igrejas está sendo anunciado um evangelho distorcido. Há um evangelho sendo pregado, e esse evangelho, muitas vezes, é um evangelho místico, que mistura, queridos, a palavra de Deus com crendices, que acrescenta informações não contidas na palavra de Deus. Por outro lado, há um outro evangelho sendo pregado, que é um evangelho tão perigoso quanto esse, é o evangelho liberal. Tudo pode, tudo é válido. É o vale tudo dentro da igreja. Pode fazer todas as coisas, pode trair, pode fazer o que quiser. Não tem importância, vai desde pastor a nova ovelha. É um evangelho destruidor, porque essas pessoas estão dentro da igreja para receber uma palavra de vida e recebem uma palavra de morte. Tudo pode, tudo convém a um cristão, é dito neste evangelho. Para apoiarem sua teologia, eles ocultam ou ignoram importantes doutrinas cristãs contidas na palavra santa de Deus. São cegos guiando cegos ao fogo do inferno. Essas pessoas precisam conhecer o verdadeiro evangelho, que leva à libertação, que mostra o caminho da cura, da restauração, da salvação. Se dizem cristãos, irmãos, se vestem como cristãos, conhecem a Bíblia cristã evangélica, mas estão em sérios riscos espirituais, e estão dentro das igrejas. A essas pessoas devemos evangelizar, devemos pregar, devemos mostrar as verdades. Há uma seita até dentro do evangelho de terraplanistas, dizendo que a Bíblia afirma que a terra é plana. E misericórdia! Ou nunca leu, ou nunca estudou, ou nunca se aprofundou na palavra. Mas a palavra de Deus também fala que devemos falar aos descrentes. Devemos falar aos gregos também. No versículo 20, vemos pessoas de Chipre e de Cirene, que se dirigiam a Antioquia, falando aos gregos. Estes irmãos, eles estavam acostumados ao convívio com essas pessoas. Eles tinham um convívio social ou um convívio comercial. Então eles se aproveitavam deste convívio, deste relacionamento, e faziam a evangelização dessas pessoas. Sendo gregos e ainda tendo a carga da influência helenista, e os irmãos que têm vindo à escola bíblica vão saber do que eu estou falando, toda aquela carga que Alexandre Magno trouxe para aquela região, aquelas pessoas tinham uma rica influência cultural. Elas conheciam, debatiam de tudo. Antioquia era um local que tinha famosas escolas de filosofia. E quem estuda filosofia sabe debater e tem profundidade nos seus pensamentos. A medicina era desenvolvida, a retórica, escolas de retóricas existiam muitas. Ou seja, as pessoas que lá habitavam não eram pessoas incultas, eram pessoas
cultas, tinham grande fome de conhecimento, buscavam conhecimento, mas além disso, elas viviam uma vida muito licenciosa. Veja o quadro que esses irmãos, quando chegam em Antioquia, encontram, irmãos. Pessoas inteligentes, pessoas cultas e com uma vida de devassidão total. Aquelas pessoas conheciam muitos senhores no âmbito secular e religioso, mas nenhum senhor como o Senhor Jesus. E aqueles servos de Deus, com problemas, com perseguições, apresentaram a ele o Senhor Jesus. Nada foi impedimento para que os nossos irmãos falassem da salvação através do Senhor Jesus. Eles explicavam que, diferentemente dos outros senhores, Jesus exerce um senhorio que reivindica toda a nossa vida, sim, mas não para escravizar, mas para cuidar dela, aqui na terra, preparando a eternidade para ela. Eles testemunhavam sobre a crença que, mesmo que os homens retirassem o fôlego de vida delas, mesmo que elas fossem lançadas na fogueira, quando Jesus voltasse, eles seriam ressuscitados e voltariam para reinar com ele. A primeira coisa que nós questionamos quando ouvimos essa história é sobre os recursos e a capacidade desses irmãos. Começamos a pensar, irmãos, a respeito da capacidade, das condições que eles tinham para evangelizar, para pregar a palavra. Qual a habilidade de conhecimento que eles tinham? Qual a inteligência que eles detinham? Qual o conhecimento teológico deles? Afinal de contas, eles beberam da fonte. Então, para eles, podemos pensar assim, era mais fácil. Poderíamos passar horas aqui divagando sobre a capacidade deles, mas o médico escritor Lucas, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, não deixa que os nossos pensamentos sigam para longe daquele que é a causa e o efeito daquele sucesso. Ele retira do texto toda e qualquer possibilidade de glória humana. Ali estavam pessoas comuns, irmãos. Lucas sequer cita o nome deles. Não é Pedro, não é João, não é Paulo. Não é ninguém conhecido, queridos. Pessoas comuns da igreja. Pessoas com problemas. Eles não eram líderes, não tinham formação e nem ordenação, não havia um plano missionário nem estratégico para eles fazerem a missão. Eles simplesmente eram pessoas à disposição do Senhor Jesus. Deus não unge posições, queridos. Deus não unge posições eclesiásticas. Deus não unge estratégias ou conhecimento. Deus não unge pessoas que se colocam simplesmente à disposição dele porque estudou numa escola teológica. Não. Deus unge pessoas como vocês. E é isso que Deus quer fazer, ungir a tua vida, queridos. Deus unge pessoas que se colocam à disposição dele e diz: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Dessa forma, Lucas nos apresenta a razão do sucesso desses homens. E ele fala: a mão do Senhor estava com eles. Essa é a razão de qualquer sucesso. Essa é a razão do teu sucesso dentro de casa. Essa é a razão do teu sucesso ao pregar a palavra de Deus. Essa é a razão do seu sucesso, não é tua, mas vem da glória, vem de Deus para a tua vida. Esta é a razão do sucesso. A mão poderosa do Senhor estava com eles, e essa mão permanece estendida sobre as nossas vidas, queridos, sobre os nossos ministérios. Mas se nós nos propusermos a fazer a vontade dele, o nosso Senhor não necessita de homens para sustentar os seus braços cansados como Moisés precisou.
E ele fez isso para que o povo de Israel, Moisés fez isso para que o povo de Israel vencesse aquela guerra, e ele precisou de ajuda, ele precisou de pessoas que o ajudassem, mas o nosso Deus não. Há um poder e capacidade imensurável que o Senhor disponibiliza sobre a vida daquele que nele crê e se coloca à sua disposição. Então a primeira pergunta que eu tenho que te fazer nesta noite: você crê? A segunda pergunta eu deixo para o final. Hudson Taylor, com muita propriedade, afirmou: a obra de Deus, feita do jeito de Deus, jamais deixará de contar com o sustento de Deus. Se você se propuser a fazer a vontade de Deus, Deus nunca te abandonará. Ele nunca vai te deixar só. Se você se coloca à disposição de Deus e fala: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, quero ser usado pelo Senhor na oração, simplesmente nisso. Eu quero ser usado pelo Senhor dentro da minha casa. Se você se coloca à disposição do Senhor, Ele nunca te abandona e fala: vai, e te deixa só. Ele vai contigo. Até onde Deus tem nos permitido ir, queridos? Com quem temos tido a oportunidade de falar e anunciar as grandes obras de Deus na nossa vida? Não podemos deixar a oportunidade passar como temos deixado. Não importa qual a condição social, econômica, intelectual da pessoa com que nós vamos nos encontrar. Como diz o apóstolo João: aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Por isso falemos de Cristo com pessoas de convívio social ou comercial. Não podemos deixar de anunciar a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não podemos deixar de anunciar a vontade do Senhor. E Ele quer fazer o mesmo que fez por nós, perdidos um dia, quer fazer na vida das outras pessoas, mas Ele precisa de enviar alguém. E chegou este momento. Chegou o momento de acabarmos com as nossas desculpas. Chegou o momento de vivermos a fé que dizemos ter e fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Ele quer nos dar hoje uma oportunidade de identificar nossas falhas, os nossos fracassos e nos colocarmos no centro da sua vontade. Temos muitos irmãos e pessoas que acham que estão no caminho da salvação, mas estão sendo iludidos por Satanás. Temos muitos frequentadores de igrejas, mas poucas pessoas salvas em Cristo Jesus. Há muitas pessoas perdidas, buscando a felicidade através de falsas ideias sobre o que é ser feliz, o que precisa para ser feliz. Estão sendo iludidas, enganadas por Satanás, e a gente está calado, com vergonha de anunciar a verdade de Deus. Todas essas pessoas, queridos, precisam ouvir de nós que Jesus é Senhor, e o Senhor que pede a nossa vida para nos dar uma vida, mas não uma vida qualquer, uma vida em abundância, recebendo tudo o que precisamos, seja aqui na terra ou no céu. Sim, mas não é uma garantia de recebermos o que queremos, mas garantia de receber o que precisamos. Mas Deus quer usar homens e mulheres, jovens e até crianças. Deus quer enviar essas pessoas, mas enviá-las cheias de unção, queridos. Deus não quer os seus diplomas, Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer o seu conhecimento intelectual, os seus estudos. Deus está convocando pessoas com um coração humilde, pessoas dispostas a serem usadas, a receber esta unção que Ele oferece para anunciar a palavra, para trabalhar na obra dEle. Você está olhando para os seus medos, talvez você esteja olhando para os seus fracassos, talvez você esteja enxergando os seus problemas, mas Ele não. Ele está vendo tudo isso, mas Ele não quer olhar para isso. Deus só vê uma vida cheia de potencial e quer derramar esta unção sobre esta vida. Nesta noite Ele te chama para sair da mesmice espiritual. Ele quer te derramar a glória dele sobre a tua vida.
a unção que você precisa dele, para que você seja um vaso de honra, útil para toda a obra de Deus. Tem irmãos precisando de visitação, irmãos. Tem irmãos precisando de visitação para reanimar. E eu e você estamos sendo convocados por Jesus, chamados por Jesus para fazer esta obra. Tem irmãos que se afastaram. E eu e você estamos sendo chamados por Jesus para que sejamos instrumentos de restauração destas vidas. Temos familiares, pessoas conhecidas e desconhecidas que estão indo para o inferno, achando que está tudo bem. E Jesus está chamando eu e você para evangelizar essas pessoas. Eu não posso resistir ao chamado de Deus, queridos. Eu não posso resistir àquilo que o Senhor está me convocando neste momento para fazer. Então eu tenho que me colocar à disposição do Senhor Jesus. E se você entende que você não pode continuar sendo negligente com o chamado do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, e não eu, pede que você esteja se colocando à disposição dele. Que você venha à frente e eu estarei consagrando a tua vida ao Senhor, pedindo a unção de Deus para a sua vida, para que você possa fazer a obra dele com poder, com autoridade, que somente o seu Senhor e o seu Salvador pode dar. Eu vou pedir à irmã Beth que esteja entoando o louvor. Enquanto ela estiver louvando, você que entendeu esta mensagem como vinda de Deus para o teu coração, que você se coloque de pé e venha aqui à frente, e eu estarei orando pela tua vida.
Amado Deus, esse é o poder do teu Santo Espírito. Essa é a unção do Senhor, Deus, em que sentimos algo diferente acontecendo sobre as nossas vidas. Sentimos que podemos, Deus, fazer aquilo que é a tua vontade, aquilo que o Senhor preparou para nós, e não há impossibilidade quando o Senhor atua sobre as nossas vidas. Não há um inimigo tentando destruir, trazendo dificuldade, transtorno, ó Deus, porque o teu poder é maior que todas as coisas. Eu consagro essas vidas que aqui estão ao Senhor, ó Deus. Que o teu Santo Espírito esteja atuando em cada vida, em cada coração. Que a tua unção, ó Deus, esteja em cada vida aqui presente. Que novas histórias, ó Deus, possam ser iniciadas. Que aquilo que foi perdido possa ser resgatado, restaurado, ó Deus. Que possa ser iniciado um novo ministério. Que possa ser um momento de reconciliação, de recomeço, ó Deus. Então eu te peço em nome do Senhor Jesus, abençoe essas vidas, Deus. Não sou digno, não sou merecedor, mas eu te peço que em nome do Senhor Jesus, que o Senhor receba esta oração, porque nesta noite, Deus, consagre cada vida ao Senhor. Que o inimigo venha cair por terra com todos os seus planos, ó Deus, com todos os seus projetos de destruição, que venha prevalecer a tua vontade sobre a vida dos teus servos, que eles não consigam mais se calar, ó Deus, mas diante da possibilidade de anunciar a tua vontade, de testemunhar que tu és Senhor da vida deles, que eles façam isso com intrepidez, com ousadia, com autoridade vinda dos altos céus sobre as suas vidas, Deus. Que esta igreja possa recomeçar, ó Deus, que nós possamos marchar com fé, caminhar com fé, entrar nos lares, ó Deus, anunciando com autoridade vinda do Senhor para essas famílias, para que vidas, casamentos sejam restaurados, ó Deus, para que aquele que está perdido, para aquele que está afastado dos seus caminhos, possa voltar. E isso, Deus, será pelo poder do Senhor, ó Deus. Somos homens comuns, aqui há mulheres comuns, como os teus servos que estavam sendo perseguidos, mas com autoridade, com a unção do Senhor, ó Deus, anunciava a tua palavra. Então, Deus, nesta noite nos colocamos à disposição do Senhor, Deus. Faça de nós aquilo que o Senhor quer, ó Deus. A nossa vida a ti pertence, tudo que somos, tudo que temos, Deus, a ti pertence, ó Deus, porque confiamos no projeto do Senhor, Deus. Que o Senhor abençoe o teu povo, Deus. Abençoe as famílias aqui representadas. E que nós possamos combater um bom combate com o poder que vem do Senhor sobre as nossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com o teu povo aqui reunido, seja com a Igreja Batista em Vinhedo, seja com as famílias aqui representadas e seja com todo o seu povo espalhado por toda a face da terra. São essas bênçãos que eu te rogo, Deus, e eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.